E Deus, Ele tem me levado a refletir, porque eu tenho visto que a igreja, de um tudo, tem ouvido muita coisa boa e muita coisa ruim. A internet tem dado essa condição às pessoas de serem informadas, de se informarem por lições bíblicas e não bíblicas, por lições boas e lições ruins. E eu tenho olhado e eu tenho falado, Deus, a igreja está tão farta, o povo está tão farto. Na minha época não tinha essa fartura, e eu não me considero tão velha, eu tenho 47 anos. Eu não tinha tanto, nós não tínhamos tanto acesso como a igreja desse tempo tem. Tantos materiais bíblicos, enciclopédias, PDFs, dicionários, bíblias, tudo que se baixa em PDF, nós não tínhamos esse acesso. Nós não tínhamos a condição de acessar todo esse acervo. E nós tínhamos uma geração que era uma geração muito forte. E quando eu digo forte, eu não digo só uma força, que é uma força relacionada a uma força só de vivência. Eu digo que nós tínhamos uma geração muito forte no espírito. E hoje nós temos uma geração que sabe muito, mas que não tem nenhum manejo no espírito. É uma geração que tem tudo na ponta da língua, mas não tem autoridade no mundo espiritual. Mas, profeta, como que você afirma isso? Eu afirmo porque a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos nós conhecemos uma igreja que é pujante, um povo que é aguerrido. Pelos frutos nós sabemos se a vida espiritual é uma vida espiritual que está em ordem ou se é apenas um sepulcro caiado. E eu comecei a falar isso com Deus. Eu falei, Deus, de tantas palavras que eu tenho, de tantas coisas que eu gostaria de falar, Ele falou comigo, você vai falar de uma coisa muito simples hoje, que talvez não é um assunto tão interessante, tão temático, porque a igreja se ouve falar de tudo hoje, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento humano, conhecimentos de tudo quanto é forma. E ontem, ouvindo uma palavra muito simples, mas muito cirúrgica, na Alinhadas, da missionária Márcia, ela pregou uma palavra que eu já havia pregado, e eu já havia pregado sobre aquela palavra, eu falei sobre Eliseu e o quarto que é construído, e ali o Senhor me deu uma revelação similar àquilo que ela falou, porque eu falo sobre o andar, que é o andar espiritual, e ela foi mais cirúrgica, e ela foi mais profunda, e ela disse o seguinte, e foi uma frase que me marcou: tudo que começa no quarto, termina no quarto. Mas o que é o quarto? E aí, então, viralizou essa música, né, do Paulo Neto, é Paulo Neto, né? Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus, dá o joelho, nananana. E a igreja cantou essa música exaustivamente. Mas o que eu tenho entendido? Eu tenho entendido que esse tempo, a igreja, ou as pessoas, elas passaram a se tornar reprodutores daquilo que escuta. E não pessoas que vivem e retêm aquilo que escuta. Perceba o que o Espírito me ministrou. É como se hoje não houvesse um filtro. É como se as pessoas elas ouvissem tudo, mas absorvessem pouco. É como se as pessoas soubessem de tudo. Sobre tudo as pessoas sabem. Se você hoje falar sobre qualquer assunto, seja ele o mais polêmico da Bíblia, as pessoas têm um mínimo conhecimento. E quando não os têm, vai ali no Google e automaticamente elas montam um discurso para você em 1 minuto. Só que a igreja desse tempo é uma igreja que está muito informada, mas com muita dificuldade de ser transformada. Eu vou repetir, nós estamos diante de uma igreja muito informada, mas que está com muita dificuldade de ser transformada. E eu tenho dito, Deus, o que está faltando para a igreja começar a viver os milagres, as maravilhas, as situações que são, sabe, insondáveis.
Aonde está, Senhor, aquela presença, aqueles cultos em que a glória era derramada do menor ao maior? O que está faltando? E o Senhor falou comigo, o Senhor disse ao meu espírito, Ele disse, está faltando a igreja começar a bater na tecla que hoje as pessoas já dizem que não vale mais a pena. E eu disse, quais? Ele falou ao meu espírito, as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais que foram deformadas por uma igreja despreparada, ou melhor, reformulando, as disciplinas espirituais que foram desconstruídas por homens e mulheres que não tiveram a experiência e o experimento para serem colocados em cima do púlpito das igrejas. E por falta de homens e mulheres passarem por um processo de experimentação e de serem forjados, passados no fogo e de serem transformados, de serem refeitos pelo oleiro, nós estamos diante de uma geração que tinha tudo para ser a maior geração, porém estamos diante de uma geração que é grande, mas muito grande em deformidade de caráter. Eu sei que essa mensagem ela vai ser simples, mas eu acredito que ela vai ser pontual para o seu ano de 2025. Você pode querer dominar todos os assuntos que você quiser. Você pode recorrer aos maiores pregadores, aqueles que são referência para você. Mas eu vou te dizer o seguinte, meu irmão, minha irmã, ser um pregador, e eu tenho dito isso para pessoas que estão comigo, ter uma vida, preste bem atenção aqui, ter uma vida que foi uma vida que viralizou na internet não significa uma validação do céu. Hoje nós estamos vendo pessoas que viralizaram porque têm uma boa performance, mas não passaram pelo processo da validação. Hoje nós estamos diante de uma geração que tem sede e fome pelo microfone, mas nunca tiveram sede e fome para morrer por seus desejos, para morrer pelas suas vontades, para matar a sua carne. Não, nós estamos diante de uma geração que tem uma grande promessa, mas também estamos diante de uma geração problemática. E por que uma geração problemática, profeta? Porque é uma geração que não aprendeu a ouvir não. É uma geração que não aprendeu a ter limites. Sabe por que não aprenderam? Porque 95% dessa geração é uma geração órfã. E isso é um assunto extensivo, que eu não vou falar sobre isso hoje. Mas nós estamos diante de uma geração, de uma das maiores gerações rebeldes da história. Como você pode me provar? Eu não preciso te provar nada, é só você abrir a sua rede social e os jornais. Você vai ver que a rebeldia de uma geração que não aprendeu a ter limites está fazendo com que cada dia eles percam a vida um pouco mais cedo. Sabe por quê? Porque eu sou da época em que uma geração sabia ouvir não, e eu não precisava ter explicação. E hoje, se dissermos não, ou se falarmos alguma coisa na igreja, sabe o que as pessoas fazem? Elas dão um Google. Ou elas procuram a similaridade de alguém que pense como elas, para mostrar que existe alguém que tem o mesmo pensamento dela. E a minha geração foi uma geração que aprendeu a ouvir não através de disciplinas doutrinárias. E não em disciplinas de costume. Errávamos por excesso e pelo legalismo, mas nunca deixamos morrer as disciplinas espirituais. Por isso nós tínhamos uma geração hoje, que você olha como vimos ontem, uma senhora, que quando abriu a boca o inferno teve que recuar. Que quando abriu a boca não precisou usar frases performáticas, mas o mundo espiritual sabia que ali tinha uma mulher de Deus e eles tiveram que recuar. Hoje nós estamos diante de uma geração que, se dissermos não vai fazer isso, é um líder narcisista. Meu pastor que me ganhou para Jesus colocava ali os limites e nós não íamos indagar a ele no final do culto para saber com ele o porquê daquela direção. Pastores não são
Mas eu vim aqui hoje dizer, abra a sua mentalidade, eu vou te mostrar. A dificuldade dessa geração rebelde é porque eles não transitam no mesmo caminho que homens de Deus transitam. Sendo assim, eles não conseguem ouvir e entender o que um homem de Deus vai falar. Porque o homem de Deus viu na dimensão que você não viu. O homem de Deus ouviu na dimensão que você não ouviu. Escute. Porque antigamente não tinha dificuldade, porque todos não eram iguais. Preste bem atenção aqui. Todos não eram iguais, mas a maioria da igreja transitava no mesmo trilho sobrenatural. Porque quando alguém estava caído, Deus já tinha revelado no ciclo de oração. Porque quando alguém estava caindo ou próximo ao abismo, Deus já tinha revelado o nome. E sabe o que era isso? Eram homens que eram diferentes no nível hierárquico e no nível de autoridade espiritual, mas transitavam na mesma dimensão. Por isso não tinha dificuldade. Se o homem de Deus dissesse não, o homem que caminhava debaixo da autoridade dele já tinha entendido, porque aquilo que é espírito testifica no espírito. Só que hoje é muita gente carnal, legalista, moralista. Eu sei que hoje está ruim, mas vai melhorar. Eu vejo Jesus. Jesus vem e ele se depara com uma classe de pessoas assim. Quem eram esses? Os fariseus. Eles entendiam, eles compreendiam, eles eram entendidos. Mas, bem diz as Escrituras que certa feita um homem chamado Nicodemos, um dos homens mais badalado, conhecido pelo seu entendimento, seu nível de intelecto, se depara com um homem que caminhava diante da sabedoria da terra, do céu, mas era um homem que também era espírito. E quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele se depara com uma fala, preste bem atenção aqui. Ele se depara com uma fala comum, ele se depara com uma fala natural. É necessário que você venha nascer de novo. Jesus utiliza uma fala corriqueira, uma fala normal, mas aquele homem era um homem carnal, entendido na terra, mas cego no espírito. Ele não conseguiu compreender o discurso de Jesus. Ele diz: como? Como que eu vou poder nascer de novo? De que maneira? Já sou um homem grande, já sou um homem velho, como é que eu volto para o ventre? Sabe? Podemos saber de tudo, mas o que vai nos dar condição de sermos um cristão transformado é entendermos que para Cristo nós devemos morrer nele, com ele e para ele. Compreenda. 2025, estamos ouvindo acerca de tudo. E o que o Senhor falou comigo? Michele, olhe para quem eu fui. Não vai ser muito difícil de entender que o simples é o fundamental nesse tempo. O problema é que as pessoas querem dificultar e estão se esquecendo das coisas simples. Disciplinas espirituais. Você quer viver um ano de 2025 poderoso? Entenda, para níveis maiores, sacrifício maior. Deus está requerendo da noiva dele um sacrifício maior. Só que aonde é que está o problema, irmãos? Presta bem atenção aqui. Ao longo dos anos nós entendíamos que as disciplinas espirituais elas eram uma virtude. Está comigo? Está ligado aqui? Eu hoje vou assim para você absorver. Ao longo dos anos nós aprendíamos que as disciplinas espirituais eram uma virtude. Só que a deturpação veio desconstruindo isso tudo, dizendo que as disciplinas espirituais, elas não são tão necessárias. Preste atenção.
Porque começaram a propagação de uma hipergraça. E por causa dessa hipergraça, o discurso deles é o seguinte: eles alegam que nós não podemos fazer nada que remeta a merecimento. Por quê? Porque não adianta fazermos tudo o que tivermos que fazer para merecer, alegando que a graça ela é um favor imerecido, e de fato isso é real. E, sendo assim, não é necessário práticas de disciplinas espirituais, porque não é por mérito que o homem vai adquirir, não é por mérito que o homem vai acessar. Esse é o discurso da hipergraça. E, de fato, eu quero concordar, entre aspas, porque nunca foi práticas de disciplinas espirituais por merecimento. Eu não aprendi dessa forma. E as Escrituras nos deixam claro que não é dessa forma. O homem caído, o homem pecador, nada que ele fizer por merecimento vai dar a ele a condição de passar a se tornar um merecedor de algo. Ele pode fazer tudo o que ele quiser para impressionar os céus, mas a Bíblia diz que somente quando o homem confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, publicamente diante dos homens, assim esse estará sendo confessado diante do Pai, diante do meu Pai. Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Então nunca esteve ligado a merecimento. Profeta, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: a pestilência da hipergraça levou, e por que estou falando isso? Porque esse ano para nós é o ano da graça. Então, se é o ano da graça, é o ano em que nós mais vamos ter que sermos moídos. Porque a graça, de fato, é um favor imerecível. Porém, o que eu e você precisamos entender: as disciplinas espirituais foram deformadas pelos legalistas. Como assim? Foram deformadas porque passaram a entender que a prática das disciplinas espirituais seria para que esse então viesse a merecer uma bênção. Eu jejuo porque eu mereço uma bênção. Eu oro porque eu mereço. Eu leio a palavra porque eu preciso ter conhecimento para acessar as bênçãos. Só que a minha geração, e o que a palavra diz, e o que Jesus diz, nunca foi para que as práticas das disciplinas espirituais pudessem dar a mim e a você o direito de outorgar bênçãos que Ele mesmo já assim não fez. Não. As disciplinas espirituais, elas foram estabelecidas para que eu e você, para que o homem pudesse ter uma aproximação a Deus. A maior bênção que um homem pode ter era a bênção de ser chamado de filho. Eu preciso que você entenda isso. Nunca foi porque nós tivemos algum direito. Nunca foi porque eu e você vamos jejuar para Deus liberar. Isso é consequência. Te provo. Como? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus, eu entro em um nível de abastança. Não porque eu fiz, mas porque Deus viu que o que para mim é o mais importante é o reino dele. Em consequência de buscar o reino dele, eu recebo aquilo que é o reino em que os homens transitam por ele. Irmãos, me explique isso mais. Quando o homem pratica disciplinas espirituais, ele acessa um nível. E não é um nível de que o homem se tornou grandão,
para mandar em Deus e para mandar no mundo espiritual. Não, 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 não. Quando o homem pratica disciplinas espirituais, ele entendeu que Deus é espírito. É forte, né? Deus é espírito. João, capítulo 4, verso 24, está escrito: Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito. Oi? Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aonde é o nível da adoração? O nível da adoração da igreja deve ser no espírito. Por isso é tão difícil uma adoração que impacte a terra. Porque Deus é espírito. E Ele vai receber o que nós vamos entregar em atitudes de comportamento humano, mas Ele vai se conectar com o nosso espírito. Hoje é metanoia. Hoje você vai entender. Eu vou entender que tem coisas que estão desenfreadas na nossa vida porque nós só somos carne e não caminhamos no espírito. Se você não caminha no espírito, você tem dificuldade de ter um relacionamento com Deus, porque Ele é espírito. É por isso que o espírito, ele vai exigir comportamentos que a sua carne nunca vai querer. Está comigo? Para que isso, profeta? Para que eu e você diminuamos. Quer ver um homem cheio do espírito? É quando ele é um homem humilde. Quer ver um homem longe do espírito? É quando ele é entupido de orgulho. Ele sabe, ele tem a verdade. E quem é esse que está falando? E quem é esse que está querendo dizer alguma coisa? João 3,27 está escrito: João respondeu. E perceba algo antes da gente ler esse versículo. Eu ouvi certa feita um pregador falar isso, eu não lembro quem foi, isso não é uma revelação minha. E que ele disse que, se eu não me engano, é o carinha que canta a música Por Ele, Para Ele, do FUPS, sei lá. Ele diz o seguinte: sabe o que é mais impactante para mim? É quando eu olho para João e eu vejo que João foi um cara tão humilde, que ele foi homem o suficiente para entender que quando Jesus nasce, o ministério dele termina. Fortão, né? Ele disse, João estava ali no deserto, batizando, milagre, coisas extraordinárias estavam acontecendo no deserto. João era o cara da hora. Pensa em um homem que era cheio. Mas, quando ele tem a revelação e o entendimento de que Jesus estava diante dos seus olhos, ele disse que vem aí que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos pés dele. E digo mais, a esse eu batizo vocês apenas com meras águas. E isso é bom. Mas há de vir um que vai batizá-los no Espírito. João transita na terra, mas é um homem que percorre no reino do Espírito. E se você for ler, e quando eu tive essa revelação, eu entendi que o Evangelho de João, se você ler ele agora com essa perspectiva, você vai ver que João a todo tempo desce, a todo tempo ele se diminui. Você vai vendo, João diz, não,
Me prova isso. Início do Evangelho de João, no capítulo 3. O que esse homem que era cheio de Deus fala? Ele diz, João 3,27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Quem havia dito de céu para ele? Quem havia revelado as coisas inefáveis, Alex? Só um homem que percorre no reino do Espírito consegue falar de Espírito na profundidade que João fala. Uau! E ele diz: vós mesmos me sois testemunha de que disse: eu não sou Cristo. Eu não sou Cristo, mas eu sou enviado. Quem enviou João? De onde veio a ordem? Quem deu a ordem para João? Quem disse para ele: vá? É necessário que ele cresça e eu diminua. É necessário que ele cresça. Perceba, João não está falando para as pessoas que estão ouvindo. Ele entende que um homem do Espírito é alicerce, é base. E entendeu que ele pode fazer parte do pavimento para que outros fluam. Ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por isso eu desapareço do cenário assim que ele entrar no cenário. Eu sei o tempo, sei o início e sei o fim. Eu não tenho problema de fazer com que Cristo, de fato, seja visto através de mim. Deixe-me te falar, antes de você querer muita coisa, queira morrer. Queira morrer, queira nascer da água e do Espírito. Antes de você querer muita coisa em 2025, queira ser crente. Antes de querer ser alguém que saia por aí falando e tantas outras coisas, queira falar menos e aprender mais. Essa geração é uma geração que parece, meu Deus... Eu não consigo compreender, meu irmão. Compreenda um código do céu. Se Deus te deu uma boca e 2 lugares para você conseguir ouvir, lado direito e esquerdo de audição, é uma lição do céu. Fale menos e escute mais. Já reparou que essa geração não para ouvir? Eles não param para ouvir ninguém. Eles não param para ouvir pai, eles não param para ouvir mãe, eles não param para ouvir pastor, eles não param para ouvir mulheres, não param para ouvir esposa. Ninguém para ouvir ninguém. Todos têm na sua boca uma prontidão de palavras. Não conseguem parar para ouvir, não conseguem parar para absorver, não conseguem parar para aprender. Por isso nós estamos diante de uma geração que tem dificuldade de se manter. Por quê? Porque eles têm dificuldade de ouvir. E quando escutam, perguntam: por quê? Por quê? Quando eu fui separada para o ministério, eu fiquei separada há 7 anos. E eu nunca perguntei ao meu pastor por que tanto tempo de separação. 1 ano? O que eu vou ficar fazendo nessa igreja? 1 ano? Ninguém me vê nessa igreja? Você quer ser visto? Queremos ser visto? Eu nunca quis ser vista. Quem muito quer ser visto, não é encontrado por Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia me mostra isso. Davi estava onde? Nas malhadas. Tinha uma galera pronta para ser vista. Mas o profeta viu quem Deus viu. E normalmente Deus vai ver quem os outros querem esconder.
podem querer puxar o teu tapete, aonde você estiver. Se Deus quiser, Deus vai fazer alguém te ver aonde você estiver. Para você viver o que você não viveu, você tem que ter coragem de fazer o que você não gosta de fazer para acessar o que é necessário. Mas quais são as disciplinas espirituais? Simples. Diga comigo. Oração, leitura da palavra e jejum. Foi o que a hipergraça destruiu. Para que orar? Para que jejuar? Jejuar? Eu jejuo de celular. Tu já viu o jejum de celular provocar transformação na vida de alguém? A jejum de doce. Jejum de doce é mole, irmão, para você perder uma gordura localizada. Eu quero ver você jejuar de comida, do que você gosta. Jejuar de doce é mole. Cortar refrigerante e suco também é mole. Vai ajudar a diminuir tua celulite. Teu corpo está em lucro. Eu quero ver é você se abster do pão, do arroz, do feijão, do café, do almoço. Mas para que eu vou fazer isso? Para liberar a bênção? Não! Para se tornar bênção. Para que eu vou liberar? Xablá! Parece até a Xirra Gospel. O He-Man Gospel. Ah, não é nem da tua época essa, né? E aí, queremos fazer isso. E muitas das vezes não nos tornamos bênção. O mundo está precisando de pessoas abençoadas. Ele não está precisando de pessoas amaldiçoadas. Não. Gente difícil tem em todo lugar. Cutuca a pessoa que você olha e fala assim, ó, tu já reparou que por onde a gente passa tem uma pessoa difícil? Fala para ele assim, imagina se eu e você também nos unirmos nesse time. O mundo precisa de mim, de você, sendo uma bênção. Como eu vou fazer isso, profeta? Jejuando, orando e lendo a palavra. É fácil fazer isso? É, um dia. É fácil fazer isso? É, uma semana. É fácil ter constância nisso? Não. Não é. Eu não vou falar aqui para você que é. Não é. Mas eu vim aqui hoje dizer que, grava bem isso aqui, a igreja está trocando os valores. Como, profeta? Achando que disciplinas espirituais são simplesmente rios. Eu vejo 3 rios no Instagram e eu já me alimentei da palavra. Desculpe eu te chocar. Disciplinas espirituais não são rios de pregação. Disciplinas espirituais não são repostes de versículos bíblicos. Poxa, profeta, você é contra isso? Não. Eu sou contra esse legalismo de gente querer mostrar uma espiritualidade que não vive. Vai lá e posta um versículo bíblico falando de amor, metendo a malha nos irmãos. Eu sou contra isso. Eu não, o diabo. Eu não vejo o que você faz, mas o mundo espiritual vê. Está comigo?
Eu sei que está difícil, mas aqui é uma igreja. Eu sou a favor de você postar um versículo bíblico, mas antes que você poste, pratica ele no seu interior. Disciplinas espirituais sempre foram um caminho de sacrifício, sempre foram uma geração muito mole. Se vier uma direção hoje, vamos entrar em jejum, e jejum o quê, pô? Quem sabe da minha labuta sou eu. Está achando que eu tenho a vida do apóstolo? Está achando que eu tenho a vida da profeta? Que bom que você não tem a minha vida. Você é o cara. Você é a bonita. Continue dessa maneira. Porque quando você precisar das disciplinas espirituais, te dando discernimento do mundo espiritual, não mande uma mensagem para aqueles que você um dia disse que não tem a vida igual a dele. Tá bom? Dá um glória a Deus. Talvez você não é daqui da cena, mas é de outra igreja. E aí quando vem uma direção do anjo da igreja, quem é que vai me obrigar a fazer jejum? Ninguém. Nem Cristo vai te obrigar. Ninguém. Quem vai te obrigar? Ninguém. Vocês estão entendendo, igreja? Qual era a diferença da geração passada? Havia peso. Quando um líder dizia, é tempo da igreja entrar, ficar reclusa em oração e jejum, o povo acreditava de verdade. E Deus dava escape e livramento. E Deus livrava das tempestades, e Deus livrava das tragédias. E Deus escondia, e Deus guardava. Mas hoje, a igreja, por ser uma igreja que não tem prática de disciplina espiritual, não tem sensibilidade. E toda direção que vem de Deus é confundida com uma ordem. Agora quer mandar. Ninguém quer mandar em ninguém. Quando o homem quando ele discerne do Espírito, ele não precisa que ninguém diga, ele pratica. Plano de leitura bíblica? Não tinha. Sabe por quê? Porque quem não sabia ler, aprendia a ler na Bíblia. Tem muita gente que eu conheci, Amanda, que não sabia escrever o nome, mas aprendeu a ler na Bíblia. Olha, você quer ser alguém diferente? Alguém que não é um ser humano enrijecido? Alguém que vai ter sensibilidade do Espírito e vai discernir? Você precisa praticar as disciplinas espirituais. Por quê? Por que está tão difícil? Porque se eu não concordo com algo, eu busco alguém que concorde comigo. Eu vou lá e busco um alicerce, que a bolha dele explodiu. A bolha explodiu, né? Cadê os espirituais que não discerniram o que estava ali por trás? Um perfil psicopata. Aquele que é espírito, discerne do espírito. Cadê os repousos? Porque as pessoas só buscam aquilo que lhe convém. Elas não buscam viver uma transformação. E transformação, cutuca o crente que está do seu lado, diga, vai doer mais. Implica em confronto. Alguém vai dizer para você que está bom. E quem é do reino do Espírito vai dizer, está muito ruim. E não está falando isso, Aileen, para destruir a moral. Não está. Está falando para você. Transito no Espírito. Se você transita comigo, você vai sentir dor, mas vai ter paz. Porque vai mudar. Eu não sei como que você entrou aqui hoje, mas eu não vim te dar receita de bolo. Eu vim aqui te dizer o seguinte: quer ser um cristão poderoso?
Quando eu digo poderoso, eu não digo poderoso para que os outros vejam, poderoso para que você saiba que é. Poderoso para quando ouvir um barulho na cozinha, você ir marchando e repreender o demônio que está ali. Poderoso para ouvir os cachorros latindo no quintal e saber que ali tem uma manifestação espiritual. Poderoso para olhar um quadro de uma criança ou de um jovem que entrou num nível de rebeldia e você saber que ali não é uma criança que está falando e é um demônio que está falando pela boca da criança. Poderoso para dizer, ainda essa semana Deus me dará a vitória. Poderoso para saber que ainda que ninguém saiba do teu problema, quando você saiu do quarto, você tem certeza de que Deus esteve do seu lado ouvindo a sua oração. Somente uma geração que tem práticas nas disciplinas espirituais tem essa certeza no seu coração e essa consciência em Cristo, em saber que Ele está ali, poderoso em saber que a carne está mandando você fazer algo, mas o Espírito está dizendo, calma, ainda não. Poderoso diante de uma situação de irritabilidade, a tua vontade é de dar um murro na cara do indivíduo e o Espírito falar para você, não, ainda não. Poderoso em diante de uma situação, você pensar em todos os palavrões e olhar para o céu e dizer, Deus, a minha graça, ela te basta. Sabe o que é isso? Isso é o cristão que entendeu que o evangelho passou por ele, mas não apenas passou, impactou, transformou, modelou, libertou e deu a ele a condição que ele não merecia, sendo um pecador, mas um pecador que hoje transita no reino do Espírito, e aquele que é Espírito domina a sua carne, domina a sua alma, domina as suas vontades. Não é a minha imposição de mãos que vai te dar essa autoridade. Apenas o que vai te dar essa autoridade é você matar a sua carne, é você ir para a palavra quando o inimigo estiver tentando abater a tua alma, é você dizer, Deus, me ajuda, eu quero diminuir agora, cresça na minha vida, Senhor, eu desapareço, Senhor, eu saio desse ambiente. Há uma ordem de Deus para a igreja de 2025, temos que morrer, temos que diminuir para que ele cresça. Deus está chamando uma igreja a práticas e a disciplinas espirituais. Não é necessário um convite do evangelista, não é necessário um convite da pastora Magali, não é necessário uma convocatória para a oração. Hoje eu sei que tem oração na igreja, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar. A minha geração era uma geração assim, sábado ninguém procurava um shopping, sábado ninguém procurava uma praia, não, sábado procurávamos uma consagração no dia de folga do trabalho. Para quê? Para sermos cheios do Espírito. Pode me chamar de fanática, mas o que transformou a minha vida foi essa fala que os legalistas liberaram, e essa vida fez com que eu chegasse aqui. Agora ela enlouqueceu de vez, está pregando que não pode ir no shopping nem na praia. Não é isso que eu estou falando. Você está entendendo muito bem. A questão é que essa geração hoje só se preocupa com o prazer, mas não se preocupa com a vida espiritual. O prazer não vai resolver coisas do espírito. Tenha prazer, mas com equilíbrio. Qual foi a última vez que você tentou ir para um rolê espiritual? Sábado, tédio é a palavra da galera. Estou entediado. Está entediado? Sobe o monte. Está entediado? Se reúne como eu, que tinha mais umas 2 amigas doidas. A gente maratonava as fitas cassete do Marcos Feliciano.
Gilmar, Takayama. Ah, meu irmão, dizia a Deus, um dia, quem sabe, eu consiga chegar no nível. Ah, Deus, se um dia eu tiver um pouquinho desse conhecimento, eu já estou satisfeita. A maratona do sábado não era a maratona da Netflix, da La Casa de Papel, aonde os crentes torcem para os bandidos, aonde os crentes têm como seu mocinho predileto os bandidos inteligentes. Se bandido fosse inteligente, não seria bandido. Disciplinas espirituais. Eu sei que você vai sair daqui hoje. E se você for para a tua casa pensando nisso, meu irmão, ainda em 2025 esse lugar vai ficar pequeno. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que ampliar, porque o pecador vai vir. Mateus 4:4. E ele, porém, respondendo, e assim eu já vou terminando, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, aspas. O diabo sabe que ser colocado no pináculo mexe com a cabeça do homem. É por isso que surgiram os ditados quais? Quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Por quê? Porque pináculo, visibilidade, notoriedade, dá ao homem um poder de achar que ele pode olhar todo mundo de cima para baixo. Mas Jesus nos ensinou que aquele que é o maior deve ser o menor. Eu sei que hoje a ordem do Senhor é, diga comigo, disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura da palavra. Oração. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas eu já fiz a minha oração ontem. Fez? É por isso que Jesus nos ensinou a orar o Pai Nosso. Por quê? Porque se eu peço no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai? O pão nosso de cada dia nos dai? Entendeu por que o maná era do dia para o dia? Pão nosso me dá hoje. A oração de ontem foi poderosa, mas a de hoje é necessária. Mas eu não tenho vontade, e tem dia que eu também não tenho. E o dia que você não tem vontade, você faz por disciplina e não por vontade. Está comigo? É a vida de oração. Mas qual é o problema da igreja hoje? Eu preciso sentir para fazer. Diga comigo, não funciona assim. Em Cristo, eu faço, mesmo sem sentir. Prática na palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque tem gente que quer justificar esse versículo aqui para não ter uma vida de intimidade. Orar sem cessar, você ora todo o tempo. Está comigo?
Está na rua, está no trabalho, está dirigindo, o Senhor entra, trabalha, toma, pá. Mas chega uma hora que entra no teu quarto, fecha a tua porta, entra em camadas mais profundas. Por quê? Porque o reino de Deus, ele só é revelado para aquele que transita no Espírito. Você entendeu? Está comigo? Está com consciência? João 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus, diga comigo, os meus. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Ao longo dos anos, nós aprendemos o quê? O que nós aprendemos ao longo dos anos? Que há uma necessidade de clamar. Mas, diga comigo, o mais é o problema dos crentes. Tem coisa que não tem mais. É fazer e acabou. Deus está aqui hoje, nos chamando para uma vida extraordinária. Que vida é essa que Ele quer que pratiquemos em 2025? Um nível de aperfeiçoamento. Diga comigo, se eu oro, eu tenho que orar mais. Se eu leio, eu tenho que ler mais. Se eu jejuo, eu tenho que jejuar mais. Se eu não jejuo, eu vou passar a jejuar. Posso ouvir um glória a Jesus? Diga assim, hoje nós estamos saindo daqui com todas as vitaminas para uma vida extraordinária em 2025. Que vida é essa? Não é fazer chover, é você cavar. Cavar. Não é 5 minutos de oração. Às vezes eu dobro o joelho para orar, cadê ele? Ele não está aqui, não, ele está no pátio, né? Com Azaf, ele dorme, que ele ronca do meu lado. Aí eu falo, levanta, varão, vai para a cama. Por quê? Porque você começa perdido. Você começa assim. De repente o Senhor vai te levando para níveis. Níveis. Aí o Senhor faz você lembrar de alguém. Aí o Senhor faz você ter a contemplação de algo. Aí de repente você está orando, está chorando. Aí de repente você perde até o fôlego, porque você já chorou tanto, que você não consegue mais ficar de cabeça abaixo. Isso acontece comigo. Aí eu tenho que levantar, porque eu fico entupida. Aí eu levanto e digo, Jesus, teu Espírito está aqui, obrigado. E quando você levanta dali, você levanta grandona. Levanta grandona. Por quê? Porque você sabe que tem alguém maior do que você, que está te conduzindo. Então eu vim aqui te dizer, não é difícil ser cristão. É difícil ser um cristão sem conhecer Jesus. Eu vou repetir, não é difícil ser um cristão. As pessoas estão com esse discurso, é muito difícil ser cristão. Não, não é difícil. É difícil ser cristão quando você não conhece Cristo. Porque quando você não conhece Cristo, parece que tudo que Ele te pede é impossível. Parar de beber, parar de fumar, parar de dançar, parar disso, parar daquilo. Mas quando você conhece Cristo, você não precisa que Ele te peça para parar. A presença dele te constrange. Aquilo que era vontade passa a ser de sabor, está comigo? Porque a presença dele vai te libertando, vai te constrangendo, porque você conhece Cristo. E quando você conhece Cristo, você tem intimidade com o Espírito Santo, e ele habita. E quando ele habita, ele, através da presença dele, ele faz com que eu e você entendamos que tem coisas que não pertencem mais a nós, que tem lugares que já não pertencem mais a nós, e isso só é possível adquirir essa sensibilidade
verdade, quando uma igreja lê a palavra, eu posso falar tudo para você e te impressionar, mas o que vai transformar é a palavra. Eu não preciso te impressionar com uma pregação empolgante. O que eu preciso nessa noite é que você seja transformado pela palavra que está passando por mim. Ela é vida, ela é um rio, ela limpa, ela lava, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela capacita, ela dá ao homem a condição que o homem não tinha. E eu vou te dizer de que forma eu consigo amar, de que forma eu consigo matar a minha carne através das disciplinas espirituais. Eu não jejuo apenas para que Deus me dê unção, eu jejum para que Deus me dê a graça de permanecer firme na presença dEle. Sabe o que vai me impedir de cair? Sabe o que vai me impedir de ser um ser humano carnal? É quando tem os elementos que estão apenas do lado de fora habitando dentro. O que me dá a condição é quando a palavra está em mim. O que me dá a condição é quando a palavra de oração vem na minha boca. O que me dá a condição é quando o jejum faz com que a minha carne seja mortificada. É isso. 2025 é uma convocatória de Deus para os cristãos. Se querem viver uma vida poderosa em Cristo, orem. Não orem 5 minutos, não orem 2 minutos, não orem 5 minutos, orem 20, orem meia hora, orem 40 minutos, orem 1 hora. É impossível? Não é. Existem caminhos em Deus que quando você entra, você não quer mais voltar. Leia a palavra, ainda que você não entenda, teu espírito entende. Leia a palavra, ainda que você não tenha compreensão, sua alma é fortalecida. Largue o celular. Isso é para mim. Isso é para a igreja. Menos tempo de tela, mais tempo de presença. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Cutuca o crente que está ao seu lado, diga: 2025. Nós temos um encontro marcado. Existe um mundo violento, sangrento, perdido, que está em busca de uma igreja santa, de uma igreja amável, de uma igreja doce, de uma igreja que é transformada. E isso depende de mim e depende de você. Diga: disciplinas espirituais. Não por imposição, mas por transformação. Eu te desafio, coloca no seu bloco de notas: oração, leitura da palavra e jejum. Disciplinas espirituais farão parte da nossa jornada em 2025. Você pode aplaudir a Jesus?